Olha, quem tem animalzinho de estimação fica sempre na dúvida na hora de escolher a melhor alimentação do seu bichinho. Todo mundo quer dar uma alimentação legal, né? Presta atenção, porque eu fui conversar com uma veterinária e ela deu várias dicas que a gente deve prestar bastante atenção na hora de alimentar os nossos bichinhos. Olha, quando o cãozinho, o gatinho, né? Quando a gente recebe na nossa casa um animalzinho de estimação, ainda bebê, lá vem a dúvida. Que tipo de comida eu vou dar para esse bichinho? Que tipo de ração? Como que eu vou escolher a alimentação dele? Quem vai responder essa pergunta é a doutora Bruna, que é médica veterinária. Como que eu faço para fazer a melhor escolha? Então, a gente tem que considerar alguns pontos quando adquirir um animalzinho de estimação, pensando na sua alimentação, né? O primeiro de todos é a espécie. É um cachorro? É um gatinho? Isso é o ponto principal para a gente começar a definir por onde começar, né? Depois da gente definir a espécie, é importante a gente saber que fase da vida que ele tá. Ele é filhote, ele é adulto, ele já está numa fase mais senil, mais idoso. E cada uma dessas fases, ela tem uma exigência nutricional específica. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Além da idade, outra coisa que a gente tem que se preocupar é o ambiente em que vive. É um animal que vive em meio externo, é um animal que vive em apartamento, dentro de casa. Também temos que considerar o porte, se ele é de grande porte, se ele é pequeno porte, se tem alguma raça específica, né? E também a questão de problemas de saúde. Hoje em dia a gente já tem uma infinidade de rações que também são auxiliares nessas questões de problemas de saúde, problemas de pelagem. Se ele é bebezinho, que tipo de nutrientes que essa ração deve ter e que a gente não pode deixar de levar em conta? Tem que ter. Então, primeiro de tudo é a quantidade de proteína. Filhote, eles estão em fase de crescimento, né? Então, desenvolvimento ósseo, desenvolvimento também de musculatura. Então, eles precisam de bastante proteína, bastante caloria, porque além de estar em fase de crescimento, eles também têm muito gasto energético, né? Muita atividade, muita queima de energia. Então, temos que olhar principalmente a questão tanto de proteína quanto gordura também. E também cálcio, outros minerais que são importantes estar em grande quantidade para a gente conseguir com que ele tenha um rendimento bom em ganho de peso, tamanho, né? Porque demora cerca ali de 12 meses para um cachorro se tornar adulto. Então, nesse período, ele precisa de nutrientes para poder se desenvolver mesmo. É importante observar essas fases, como você falou, né? Na fase adulta, daí, o que já vai mudar nessa ração? Então, o que a gente tem que pensar? Na fase adulta, grande parte dos cães já são castrados, né? Ou os que não são, também pelo fato de estarem adultos, acabam diminuindo a atividade, ficando um pouco mais sedentários, né? E com isso não gastam tanta energia. Então a gente tem que conferir essas questões de proteína, tem que ser um pouco mais baixa que a de filhote, gordura também é diminuída, cálcio, zinco, todos esses nutrientes também apresentam uma diminuição ali no porcentagem da ração. Aí ficou mais velhinho, já é uma ração, né, para um perfil senil. E aí a gente sabe que, assim como em nós humanos, começam a vir alguns probleminhas de rins, de coração. Esse cão fica bem mais quietinho e aí também a ração tem que ser específica. Sim, quando eles atingem ali mais a fase idosa, né? Como você mesmo falou, existem algumas doenças que vêm acompanhadas ali da idade. Então, o que a gente faz? Se o cachorro ele não tem nenhum problema de saúde ali evidente no momento, a gente utiliza a ração realmente para animais idosos, que ela tem menos sódio, menos proteína também, tudo isso para não, menos gordura, tudo isso para não sobrecarregar o organismo. Agora, se for um cão que já tem um problema específico, daí a gente tem uma outra linha de ração, né? Existem as rações que são coadjuvantes nos tratamentos, como ração ali para probleminha renal, que tem menos quantidade de proteína e outras substâncias também. Existe ração própria para problemas dermatológicos, que é muito comum hoje em dia, né, na clínica de pequenos. Então, existe ração específica para esses quadros também. Rações intestinais, rações também para problemas hepáticos. Então, existe uma infinidade ligadas a problemas também propriamente ditos, né? E nos gatos? Funciona da mesma forma, essa questão de fases? Então, nos gatos, essa questão de idade a gente também considera da mesma forma, né? Como filhote, adulto e idoso, já em fase senil. Porém, existem algumas diferenças. Apesar deles viverem na nossa casa já junto com os cães, tudo, eles são animais completamente diferentes, tanto falando de comportamento quanto falando de fisiologia.
Os gatos, eles são estritamente carnívoros. Então, a quantidade de proteína na dieta deles já é maior que a necessidade que um cão tem. Além disso, é essencial ter um suplemento, um aminoácido, que é a taurina. A taurina é extremamente essencial para o gato. A única forma que ele consegue receber taurina é através da suplementação na ração. Então, através da ração. E dessa forma, ele evita alguns problemas de saúde. Antigamente, quando era muito comum gatos acabar compartilhando da mesma ração do cão, comendo, a gente via inclusive muitos problemas cardíacos já, de insuficiência cardíaca, tudo decorrente ali da falta de taurina e até mesmo cegueira. Então isso é um fator bem importante de observar na ração dos gatos. Outra coisa que é interessante a gente observar também é uma ração que mantém o pH urinário sempre numa condição boa para evitar a formação ali de cálculo, pedrinhas na bexiga, problemas urinários. Então isso também é um fator que devemos sempre levar em consideração. Ainda falando sobre os gatos, é importante a gente informar os tutores, né, quanto à introdução da alimentação úmida na vida dos gatos, que isso ainda às vezes se torna um tabu, porque tem muita gente que acaba ainda acreditando que faz mal, mas na verdade é excelente a alimentação úmida. Isso porque os gatos têm grande dificuldade em tomar água, já é algo comportamental deles, algo que vem lá dos ancestrais, na verdade, eles acabavam ingerindo a maior quantidade de água na presa. Então eles não eram muito de beber água, e isso eles trouxeram para nossa casa, né? E com a introdução da ração seca, eles acabam que não ingerem água suficiente, né? Então a forma de você oferecer sachê, ele acaba comendo, né? Se alimentando e se hidratando ao mesmo tempo. Então isso é bem legal porque acaba suprindo essa necessidade hídrica, evitando probleminhas renais, né? Problemas urinários, que é muito comum ali acontecer com os gatinhos. Doutora Bruna, muito obrigada. Foi muito legal esse nosso bate-papo aqui. Nossa, você supriu várias dúvidas que eu tinha e eu tenho certeza que o pessoal de casa também pôde aí tirar várias dúvidas com você. Muito obrigada. Nada, eu que agradeço.